10 para a Europa, semanalmente na 101 FM. As notícias, os destaques, as novidades, num programa onde vamos passar a Europa em revista. 10 para a Europa, da responsabilidade de Centro Europe Direct Madeira. Às sextas às 11, com reposição aos domingos às 4 da tarde. Seja então bem-vindo ao 10 para a Europa, o nosso programa semanal onde damos 10 minutinhos de destaque à nossa casa-mãe, a Europa. Comigo tenho o Marco Teles, do Centro de Informação Europe Direct, que hoje irá abordar as redes europeias de informação, assim como outros temas que também fazem parte deste nosso momento dedicado à nossa Casa Europa. Olá, Marco, o que é que temos a dizer sobre as redes europeias de informação? Olá, Carla. De facto, dando continuidade ao primeiro programa que nós tivemos a semana passada, falamos um bocadinho do Centro Europe Direct, o nosso primeiro programa relacionado com as questões europeias, mas gostaríamos realmente de reforçar a ideia de que a Comissão Europeia não apoia apenas a rede Europe Direct, mas outras redes que estão ao dispor dos cidadãos relacionadas com as questões europeias. Desde logo, os Centros de Documentação Europeia é de facto um centro que está sediado, neste caso, na Universidade da Madeira e que apoia sobretudo os estudantes ligados, portanto, ao ensino superior, investigadores, docentes universitários também, mas que está aberto a todo o público em geral. E que pode ser uma rede extremamente útil a quem toca, portanto, procura de informação relacionada com as questões europeias. Depois, por outro lado, nós temos também a rede Team Europa, de que aqui na região nós temos representantes. Portanto, os Team Europa é composta por especialistas na área das questões europeias e são sobretudo pessoas que estão disponíveis para trabalhar em termos de conferências, por exemplo, relacionadas com temas específicos da União Europeia. Por outro lado, nós também aqui na região estamos bem apetrechados, digamos assim, em termos de apoio a outras redes, nomeadamente, por exemplo, do serviço EURES. É um serviço extremamente importante que é prestado pelo Instituto de Emprego da Região Autónoma da Madeira e que prende-se, por exemplo, com as pessoas que estão interessadas em arranjar, por exemplo, um emprego ou ter uma experiência de emprego fora da região. É um serviço extremamente importante e que faz todo o sentido nesta conjuntura em que atualmente nós vivemos, não é? E, portanto, as pessoas podem beneficiar de um conselheiro da rede EURES de forma completamente gratuita. Isto é extremamente importante nos dias de hoje, não é? Portanto, isto é um serviço completamente gratuito em que as pessoas que, por exemplo, que não encontram resposta às suas pretensões aqui na região podem estar interessadas, por exemplo, em arranjar um emprego em França, em Inglaterra, em qualquer país da União Europeia e, neste caso, mediante a marcação de uma audiência no Instituto de Emprego com a conselheira EURES, podem encontrar aqui, se calhar, a resposta àquilo que procuram. Portanto, volto a repetir, este é um serviço completamente gratuito, prestado com muita eficiência, neste caso pela rede EURES aqui na região. Por outro lado, também há que destacar a rede Enterprise Europe Network. É um trabalho que é feito pela ACIF, que toda a gente naturalmente conhece. Portanto, este é um programa lançado em 2008 pela Comissão Europeia e tem como objetivo facilitar o acesso à informação e ao aconselhamento no apoio ao desenvolvimento da atividade empresarial. Portanto, isso significa que pessoas ligadas ao ramo naturalmente empresarial podem se deslocar à ACIF e obter, volto a repetir, de forma gratuita algum apoio no sentido de obter alguma orientação para a implementação do negócio no espaço comunitário. Portanto, tudo isto no fundo são serviços que a Comissão Europeia dispõe e que estão ao alcance de qualquer cidadão e que obviamente é sempre interessante, para além de, obviamente, voltando no fundo ao programa que nós tivemos na semana passada, portanto voltando ao programa do Europe Direct Madeira, que é, portanto, no fundo aquele serviço que nós disponibilizamos de segunda a sexta-feira, como já tínhamos dito na semana passada, e, portanto, qualquer pessoa que tenha dúvidas relacionadas com as questões europeias pode sempre entrar em contacto connosco através do número de telefone
291 635 113. Nós estamos sempre em funcionamento de segunda a sexta-feira e, portanto, dúvidas relacionadas com questões europeias podem sempre entrar em contato connosco e, na medida do possível, nós tentamos esclarecer essas questões, não é? E é caso para dizer que não conhece melhor a Europa quem não quer e sai de cá da nossa região para qualquer país da União Europeia de olhos fechados quem quer. Porque serviços estão disponíveis e de forma gratuita para dar todo o tipo de informação a quem dela necessitar. Então, é verdade, nós de facto nos últimos anos temos habituado, se calhar não de forma positiva, mas de facto temos associado muito a União Europeia às questões financeiras, aos pacotes financeiros, às ajudas comunitárias, sobretudo para a construção. Mas de facto o programa da União Europeia, e neste momento a 28 Estados-membros, vai muito além das questões meramente financeiras. Portanto, nós temos todos que perceber que, para além de sermos cidadãos da região e cidadãos portugueses, nós também somos cidadãos europeus. Isto significa, de facto, nós temos um conjunto de direitos para os quais nós temos que estar, de facto, atentos, reivindicarmos esses mesmos direitos e dessa forma beneficiarmos daquilo que melhor, no fundo, a União Europeia coloca ao nosso dispor. Isso significa que as pessoas têm que estar um pouco mais atentas às questões europeias, como é óbvio. E por falar de direitos, no programa da passada semana, por acaso até referimos que um dos pontos a desenvolver no programa desta semana seria precisamente os direitos dos passageiros dentro desta casa-mãe que é a União Europeia. Mas além dos direitos que todos gostam de saber que têm, também temos de ter consciência que temos os nossos deveres. É verdade, Carla, isso é uma questão um pouco complicada porque, de facto, nós todos gostamos de saber os nossos direitos e esquecemos a parte dos deveres, mas se calhar nesta fase do campeonato, e se calhar o campeonato é a expressão certa, uma vez que decorre também o Mundial de Futebol, se calhar é a expressão mesmo certa, nós vamos dar prioridade às questões, de facto, dos direitos e não tanto dos deveres. Até porque nós sentimos muito bem na pele as questões dos deveres, por tudo o resto nós todos sabemos. Mas, por exemplo, uma das questões que se falou no último programa, e não sei se o nosso auditório esteve atento ou não, mas tem a ver com as questões dos direitos de passageiros enquanto cidadãos europeus. Portanto, efetivamente a União Europeia, a Comissão Europeia em particular, tem feito um esforço tremendo nos últimos anos no sentido de assegurar um conjunto de direitos no que toca à nossa qualidade de cidadãos enquanto passageiros. Acho que isto faz todo o sentido nesta altura porque, de facto, aproxima-se o verão, já estamos, aliás, no período de verão e com isto significa viagens, férias e, portanto, significa também aqueles problemas típicos que nós temos de atrasos nas ligações aéreas, voos que são cancelados e o que nós queríamos transmitir nesta matéria, porque efetivamente o Centro Europa Direct Madeira não é um centro de defesa do consumidor, para isso existe na região também um serviço próprio para esse fim, mas era relembrar de facto a Comissão Europeia e em particular também neste último período o Parlamento Europeu tem feito um esforço tremendo no sentido de reforçar os direitos dos cidadãos. As pessoas têm que perceber que têm de facto direito a um conjunto de direitos enquanto cidadãos europeus no que toca às ligações aéreas. Não apenas ligações aéreas, mas eu creio que, atendendo ao facto de nós vivermos numa ilha, fará todo o sentido nós relembrarmos essa questão. E o que nós temos-nos apercebido é que, de facto, apesar de haver legislação comunitária nesta matéria, muitas das vezes as pessoas acabam por não beneficiar dos direitos comunitários, às vezes por alguma falta de insistência, digamos assim, isto é... Ou até mesmo de conhecimento também. Ou também de conhecimento. Eu compreendo, eu falo aqui na primeira pessoa, dando um exemplo pessoal, não é? De quem já perdeu, por exemplo, um voo ou teve um atraso superior a 5 horas e nesse caso, por exemplo, a legislação comunitária prevê que nós tenhamos direito a alguma indemnização devido a esse atraso, porque é de facto um atraso bastante alongado, 5 horas, e essas situações estão todas previstas e, portanto, sem entrar em detalhes, porque de facto nós não vamos ter tempo aqui no nosso programa para falar nessas situações todas,
mas o que a gente pede é que de facto as pessoas não se acomodem nestas situações de atrasos ou de cancelamento de voos, que façam reivindicar no fundo os seus direitos e que sejam insistentes, ou seja, que persistam na reclamação junto da empresa na qual contrataram, por exemplo, a ligação aérea, seja TAP ou outra qualquer, e que depois insistam nessa situação, porque o que acontece é que em relação ao voo, por exemplo, com algum atraso, eu posso fazer e devo fazer uma reclamação, neste caso, vamos supor que estou a dar a título de exemplo uma ligação aérea, por exemplo, Funchal-Lisboa com a TAP, e a título apenas de exemplo, e se de facto essa viagem correr mal, nós temos todo o direito, e neste caso até acrescentaria o dever, de fazer essa reclamação. E essa reclamação não basta por, desculpa-me a expressão, por chatear o funcionário que lá está no balcão. É fazer uma reclamação por escrito, exatamente, utilizando no fundo os mecanismos que existem para esse efeito, e se a resposta, neste caso, da entidade a quem nós fazemos a reclamação, estou a dar o exemplo da TAP, não for aquela que nós pretendemos, então aí nós devemos no fundo comunicar com a entidade que regulamenta toda esta situação, que no caso de Portugal é o INAC, e portanto expor essa situação. A partir daí eles vão intervir e vão servir de intermediários entre a nossa posição e neste caso a companhia aérea, a TAP. Marco, até porque o nosso tempo está a ficar cada vez mais escasso e ainda temos de dar atenção à atualidade europeia. Neste caso dos direitos dos passageiros, convém, em primeira instância, as pessoas irem, por exemplo, a um centro de informação, ficar a par de todos os direitos que lhes assiste antes de uma viagem, e volto a lembrar, estamos a falar no espaço da União Europeia. Sim. E apenas no que diz respeito à Europa, porque se for fora da Europa já há outras condicionantes que a própria Europa já não pode resolver por si só. Mas depois, neste caso em concreto da TAP, as pessoas têm quanto tempo para reclamar? Não, a questão aqui não é tanto o tempo, mas acima de tudo... Porque às vezes as pessoas estão a viver um momento e durante aquele tempo estão estressadas, estão preocupadas, ou porque já perderam horas das férias, ou então... Eu percebo, Carla, eu vou-lhe falar, se calhar às vezes dando exemplos concretos, nós percebemos um pouco essa situação. Eu tive uma ligação para uma reunião de trabalho entre Funchal e Lisboa e depois para fazer Lisboa para a Ilha Terceira, para estar presente numa reunião no Centro Europe Direct dos Açores, que precisamente fica na Ilha Terceira. Acontece que eu perdi porque esse voo nunca acabou por acontecer às 7 da manhã como estava previsto, e portanto houve um atraso e portanto acabei por chegar à Ilha Terceira com mais de 5 horas de atraso. O que eu fiz realmente ao chegar a Lisboa foi fazer essa reclamação por escrito, consultando portanto no fundo os balcões da TAP e exigindo no fundo um direito que era meu e é de qualquer cidadão português, não é? De reclamar em relação àquela situação. Porque repare, se essa situação não ficar de facto registada por escrito, as situações são muito mais complicadas de nós fazermos prova de que fomos lesados. Mas a dúvida é, Marco, fazer a reclamação na hora ou há tempo limite? Não, é fazer sempre, tendencialmente fazer a reclamação na hora. Carla, eu vou-lhe ser franco, nessa altura em que eu já estava em atraso, digamos assim, seria mais conveniente beber um café num aeroporto, não é? Do que estar meia hora à espera na fila no aeroporto da Portela. Efetivamente, foi esse o tempo que eu perdi, cerca de meia hora. Pedi o livro de reclamações, essa reclamação foi feita e foi denunciada por escrito, foi comunicada naturalmente depois à TAP. A TAP não teve, e não me leve a mal, isto é uma situação, estou a dar a título de exemplo pessoal, a TAP não teve neste caso entendimento em relação, não teve o mesmo entendimento que eu em relação a essa reclamação. Obviamente eu não concordei e depois lá está, se não houver entendimento entre o cidadão ou o utente do serviço e a companhia aérea, nós devemos recorrer à entidade reguladora, e neste caso no nosso país é o INAC. O INAC interveio e de facto após alguns meses, é verdade que não foi uma solução imediata, mas acabaram por dar razão, porque efetivamente ultrapassava as 5 horas de atraso, e isso está de facto contemplado na legislação comunitária. E isso é que é importante as pessoas terem essa percepção, que estas coisas estão todas legisladas
e, portanto, com alguma persistência nós conseguimos chegar lá aos nossos objetivos quando temos razão, como é óbvio. E já estamos a ultrapassar o tempo limite do nosso programa, mas é sempre importante falar dos direitos que nós temos nesta casa nossa, esta casa grande que é a Europa. Portanto, o melhor mesmo é, antes de sair de cá, e se o seu destino é um país da União Europeia, informar-se dos seus direitos, e um desses locais acaba por ser o Centro de Informação Europe Direct, que fica precisamente no edifício da Casa da Cultura de Câmara de Lobos. Posso acrescentar, Carla, desculpa de interromper agora no fim, mas já que estamos a falar das questões de férias, estamos todos mais ou menos nessa altura no período de férias, é fundamental que nesta altura, sobretudo se viajarmos para países, portanto, pertencentes à União Europeia, que nós façamos nos acompanhar no fundo do cartão europeu do seguro-doença. É um cartão completamente gratuito e que nos garante uma situação que pode ser complicada e que pode acontecer a qualquer um de nós, que é estarmos no estrangeiro, adoecermos ou termos um acidente qualquer e depois não termos um documento que nos identifique enquanto cidadão comunitário. Portanto, isso é Mas todas cartão... essas informações são dadas no Centro de Informação. Se alguém está a planear as suas férias e se quiser ir precavido, vá lá, tira as dúvidas todas e sai lá extremamente bem informado. Não quer dizer que apenas no Centro Europe Direct essa informação possa ser obtida, mas de facto, se alguém vai de férias para um dos 28 países da União Europeia, nós aconselhamos de facto, podem ligar para nós de segunda a sexta-feira e nós teremos todo o gosto, como já dissemos no último programa, em esclarecer essas dúvidas e desta forma se calhar irmos todos de férias um pouco mais descansados e gozarmos as férias, não pensando que alguma coisa de mal vai acontecer, como é óbvio, mas já precavidos se algo acontecer, ou menos precavidos, porque obviamente os imprevistos acontecem. E se nós formos de facto prevenidos, é meio caminho andado para termos umas férias. Ninguém vai de férias para as coisas correrem mal, como é óbvio. Nós queremos todos ter lembranças positivas e, portanto, nesse aspecto, de facto, a deixa que fica aqui é que contactem o Centro Europe Direct e nós teremos todo o gosto, e volto a repetir de forma gratuita, que é sempre um aspecto importante, não é? De vos aconselhar e dar algumas dicas em relação de como usufruir das férias no espaço europeu de uma forma mais segura. E volto então a repetir o contacto 291-635-113 ou então através da página Facebook do Europe Direct Madeira. Ora bem, Marco, não temos tempo para mais, muito ainda haveria por falar sobre os direitos dos passageiros, além das aplicações também estão disponíveis e também deixamos a nossa atualidade europeia para outra oportunidade, porque o nosso tempo já chegou ao fim. Eu é que agradeço, Carla, em nome do Centro Europe Direct, foi extremamente positivo este espaço. De facto, havia muita coisa a dizer em relação à questão das férias, mas esta informação não se esgota, de facto, nestes 10 minutos que nós temos cá, na Rádio Popular, e, portanto, ao custo, no fundo, de uma chamada local, as pessoas podem ter sempre essa possibilidade de entrar em contacto connosco e ter todo o esclarecimento que precisarem em relação às questões europeias, seja relacionado com uma situação de férias, seja relacionado, por exemplo, com uma possibilidade de fazer um estágio num país comunitário ou a possibilidade de trabalhar num país qualquer. E, portanto, desde já também fica aqui a dica, não houve essa possibilidade, mas se calhar na próxima semana fazia algum sentido nós falarmos um bocadinho do programa Erasmus. Com certeza que isto para os mais jovens será uma palavra ou um conceito muito conhecido. O Erasmus é apenas o programa comunitário com maior sucesso e de facto nós recebemos ainda hoje, são notícias do mais fresco que pode haver, não é? Que efetivamente em 2013 nós tivemos um recorde no que toca à utilização do programa Erasmus por parte dos estudantes universitários. Foram cerca de 270 mil estudantes universitários que no ano 2013 beneficiaram deste programa comunitário, que é extremamente positivo e que nós, se calhar, se a Carla achar por bem, nós poderíamos, se calhar, na próxima semana esclarecer um pouco o nosso auditório sobre estas questões do programa Erasmus+, que é a nova designação para o programa 2014-2020 sobre os apoios à mobilidade de estudantes, professores, investigadores na área, no fundo, do ensino.
E também para deixar os pais descansados em casa. Eu acho que sim, é claramente é uma boa importante. notícia e que poderá dar algumas dicas, sobretudo para quem está no ambiente do ensino superior e que poderá encontrar aqui alguma solução de enriquecer, no fundo, também o seu currículo particular. Não é? E aqui já fica então a deixa para o nosso 10 para a Europa da próxima semana. Marco Teles, até para a semana. Ora, obrigado, eu que agradeço e muito obrigado, Carla. Vemo-nos então na próxima semana. Obrigado. 10 para a Europa, semanalmente na 101 FM. As notícias, os destaques, as novidades, num programa onde vamos passar a Europa em revista. 10 para a Europa, da responsabilidade de Centro Europe Direct Madeira. Às sextas às 11, com reposição aos domingos às 4 da tarde.